vez que na igreja os fiéis têm que recorrer a meios extraordinários para encontrar a missa, os sacramentos e a doutrina. E tudo isso tudo Deus tira um bem maior. Deus só permite o mal porque Ele é bastante poderoso e misericordioso para do mal tirar um bem maior. O bem maior é o esforço que os senhores fazem para ter a missa, para educar os seus filhos, para resistir à heresia moderna. E nisso sua fé sai fortalecida, sua caridade sai aumentada, e Deus é mais glorificado pelo esforço de alguém que dá tudo para contornar uma situação do que um outro que não precisa fazer esforço. Normalmente, porque no esforço a caridade se desenvolve mais. É ela que é o critério do que agrada a Deus e do que nos faz gratos aos olhos de Deus. O Evangelho de hoje nos fala de um pai de família, de um homem que semeou boa semente no seu campo. Esse campo é o mundo. Deus semeou Adão e Eva. Deus semeou Adão e Eva como trigo, mas veio o inimigo, como diz o Evangelho, e semeou o joio no coração de Adão e Eva. E os anjos perguntam: quereis que os arranque do mundo? E Nosso Senhor diz: não, para que não aconteça que arrancando o joio, você arranque também o trigo. Nós somos ora joio, ora trigo. Nós nascemos joio, nascemos filhos da ira. Pelo batismo, nos tornamos trigo. Mas tomemos cuidado, porque se a gente se deixa levar por esse mundo, pelo demônio, pelas inclinações do pecado original, nós nos tornamos joio. Então, Nosso Senhor nos dá um tempo para que a gente se firme no bem, se firme no trigo, e ali nos estabeleçamos e sejamos recolhidos para o celeiro, que é o céu. E nessa luta entre trigo e joio, nós podemos ver o que se passa na igreja no momento de hoje. Deus fundou a sua igreja. Ele deu esse trigo que foram os apóstolos. E trigo e joio aqui significam as pessoas. E no meio daquele trigo havia um que era o joio, que era Judas. E esse vai então ele mesmo vai se retirar do mundo dos vivos, se suicidando. Mas a gente pode se perguntar: mas, Senhor, porventura não semeaste tu a boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Como é que na igreja se encontra os papas conciliares? Como é que na igreja se encontra teólogos que são profundamente modernistas, que foram exaltados no Concílio Vaticano II, como Congar, de Lubac, Rahner e vários outros? Quem botou esses homens lá? E Nosso Senhor responde: foi o inimigo quem fez isto. Mostra que o demônio tem uma influência no mundo. É difícil discernir a sua ação, diz São João da Cruz. A gente sabe que ele age, mas é difícil dizer ele fez tal coisa ou tal outra. Mas ele se une com as nossas más inclinações para aumentar a tentação e nos precipitar no pecado. E na crise da igreja é o mesmo que se passa. O demônio acelera a crise porque ele tem ódio e inveja das almas, e vê-las se salvarem é para ele um tormento. E Deus dá um tempo para ele, como para Jó. O demônio, simbolicamente, de maneira como uma parábola, que a Escritura nos descreve, o demônio que encontra Deus. E Deus diz: o que você está fazendo?
Ele disse, eu dei a volta ao mundo. E o que você viu? Então, você viu o meu servidor Jó? Não tem ninguém igual a ele neste mundo. Jó simboliza a igreja. Não tem nada semelhante à igreja católica neste mundo. E o demônio diz, mas ele te serve porque ele está rico. Ele te serve porque ele tem muitos filhos. Ele te serve porque a vida dele é todo um presente da vossa liberalidade. Mas tocai nos seus bens, ele lhe insultará, ele blasfemará em face. E Deus diz ao demônio, pode fazer. E foi o que escutou numa visão bastante misteriosa o Papa Leão XIII. Ele viu como o demônio fazendo a mesma proposta a Deus. Me dá um tempo e eu faço a igreja te blasfemar em face. E Deus diz ao demônio, tenha permissão. No mesmo dia, Jó perde todos os seus rebanhos, todos os seus empregados, todas as suas plantações, tudo que ele tinha, e um vento terrível fez cair a casa onde estavam reunidos os seus 7 filhos e suas 3 filhas. E todos morrem com a casa que cai. E Jó, quando ele vê isso, vem os seus servidores lhe anunciar tudo isso, ele diz simplesmente, Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o seu nome. Então a igreja já teve as nações ao seu serviço. A igreja já teve os reis da França, da Espanha, de Portugal e de todas as nações da Europa, servindo a igreja, apoiando a igreja, não de maneira perfeita, mas de maneira muito real. O demônio, Deus permitiu que tudo isso fosse retirado à igreja. A igreja tinha uma proteção no braço forte dos reis, dos exércitos, ela não tem mais. Ela está à mercê dos seus inimigos. Então, o demônio encontra novamente a Deus, e Deus lhe pergunta, de onde você vem? Ele deu a volta ao mundo. Você viu meu servidor Jó? Não tem ninguém como ele. E o demônio vai dizer, sim, ele perdeu os seus bens, mas não foi atingido na sua pele, na sua saúde. Enquanto o homem não é atingido na saúde, ele suporta qualquer coisa. Mas toca na saúde e ele te blasfemará. Então Deus vai dizer ao demônio, tá bem, pode tocá-lo, mas não lhe tire a vida. E Jó se torna uma chaga viva da planta dos pés até a cabeça. Imagem da igreja hoje. A igreja é como uma chaga viva, toda chagada, da planta dos pés ao cume da cabeça, que é o Santo Padre. Ela está toda atingida pela heresia modernista. E aí a mulher de Jó diz para ele, por que você serve ainda a Deus? Blasfema e morre. Ele diz, mulher, não diga palavras sem sabedoria. Se nós recebemos de Deus também, recebemos os bens, porque não receberíamos também os males. Então não devemos nos reclamar, nem questionar das dificuldades que essa crise nos causa. Essa crise nos causa grandes dificuldades, mas devemos fazer como Jó. A igreja está toda chagada, mas não está morta. E Deus não permitiu que o demônio tirasse a vida de Jó, e Jó é o símbolo, é a imagem da Santa Igreja. Então, peçamos a Deus para nós que a gente tenha todo esse espírito que os santos tiveram, que Monsenhor Lefebvre teve, que a Santíssima Virgem teve ao pé da cruz. Ela podia, tal como Jó, falar alguma palavra amarga, ou não sei, alguma coisa, mas é impossível. Nossa Senhora, ela é a Imaculada Conceição. Nossa Senhora é a sede da sabedoria. Nossa Senhora é aquela que nunca vacilou, nem de uma maneira, nem de outra. Nem a respeito da igreja, nem a respeito dela,
nem a respeito do seu filho, em nada. Ele é inabalável. Então, peçamos a Nossa Senhora que nós também sejamos inabaláveis durante essa crise que vai terminar. No final, Jó é recompensado e é dado a Jó o dobro do que ele tinha antes. Esse dobro não é tanto para esse mundo, mas é para a vida eterna. Mas talvez nesse mundo ainda Deus dê alguma coisa que lembre a prosperidade de Jó, que ele dê à igreja. Então, peçamos a Nossa Senhora de ficarmos bem firmes, bem abandonados à providência, e que saibamos aplicar essas palavras e esse evangelho à nossa vida pessoal. Cada família tem um drama. Para um é uma coisa, para outro é outra. Para todos, me parece, é a educação dos filhos. E em tudo isso, Deus tem a sua solução. Teve a solução para Jó, teve a solução para a igreja ao longo dos séculos, tem a solução hoje para cada uma das famílias que estão aqui. Que Nossa Senhora os abençoe a todos e lhes faça compreender a sabedoria de Deus e que lhes dê participar a esta sabedoria para conduzir suas almas e a de seus filhos à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.